na área dos transtornos há 10 anos, né? Então, vai ser muito importante para todos nós essa palestra. Hoje eu estou curiosíssima. Não saiam antes daqui. Boa noite, gente. Bom, mas o objetivo nosso hoje é falar sobre os transtornos mentais que a gente tem encontrado aí na idade escolar, né? O TDAH, transtorno de conduta, bipolar, o desafiador de oposição. E vamos falar também das dificuldades de aprendizagem, que são as DIS que a gente estuda, a dislalia, a disgrafia, ortografia. E aí o objetivo é poder conhecer um pouquinho de cada um deles, não para a gente diagnosticar todo mundo como isso ou como aquilo, mas para a gente poder ter um olhar mais clínico para poder ajudar essas crianças que passam por algum problema, né, desse tipo, porque na verdade é muito penoso, né, quando não se há um tratamento, é muito sofrido e vão esbarrar em precisar de algumas situações como um acompanhamento individualizado, não só escolar, mas às vezes um acompanhamento, né, psicológico ou de outro profissional. A gente sabe hoje que os transtornos mentais é um desafio para a família, para a educação e para a sociedade de modo geral. A pessoa que sofre de transtorno mental, ela sofre alterações do funcionamento básico do cérebro. Não existe uma lesão cerebral. Ele é um indivíduo com um cérebro sadio, mas que, na verdade, ele sofre de alterações químicas. E nenhuma área desse indivíduo vai deixar de ser tocada. Nem a vida familiar, social, pessoal, trabalho, estudo. Ele passa a não ter controle, né? Ele não consegue ter controle dos seus problemas e não consegue também perceber de uma melhor forma a condição do outro. Os transtornos mentais, em geral, resultam da soma de diversos fatores. E aí vira uma briga de entre ciência, quem acredita em ciência, quem acredita em educação, porque não existe uma definição, vamos dizer assim, certa para isso. É uma alteração do funcionamento do cérebro, mas também alguns pesquisadores falam que são fatores genéticos, da própria personalidade do indivíduo. Se ela é da própria personalidade do indivíduo, ela então vai estar com ele a vida inteira. Se ela é da personalidade dele, de transtorno de personalidade. Pode ser também da questão de condição de educação, ação de um grande número de estresse, agressões de ordem física, psicológica. Tem crianças que vivem em situação que é impossível não apresentar basicamente nenhum transtorno. A gente vê, eu vivo uma realidade, na verdade, de escola privada, mas a gente sabe quem tem realidade de escola pública. Não sei se temos educadores aqui de escola pública. Temos? Muitos. Que bom, que coisa boa. Então, assim, acabam também, às vezes, eu tive já a condição de viver, por exemplo, na Cidade de Deus, a gente depara com algumas situações que você vê e fala, meu Deus, como que esse menino não tem nada, na verdade? Porque eles vivem condições que, na verdade, não teria como ele não ter. Perdas, decepções, frustrações, sofrimentos físicos e psíquicos que perturbam o equilíbrio emocional. E aí nós vamos começar a falar, de agora para frente, alguma dúvida sobre o que é transtorno, primeiramente? Deu para entender um pouquinho? Então agora nós vamos falar deles. Vamos começar a falar de TDAH, transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. E hoje a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a ABDA, ela quer incluir mais uma letra, o I. Transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade e impulsividade. Enfim, é um transtorno basicamente novo, que vocês podem ver, começou a ser estudado em 1902, se sabe muito pouco a respeito dele. Por se falar de doença, por exemplo, a dislexia foi em 1800, e agora que a gente tem escutado falar mais. Não porque tenha mais, porque tem mais, mas porque as pessoas estão aprendendo um pouco mais sobre isso e acabam percebendo de uma melhor forma. E aí o TDAH ele resolveu
recebeu diversos nomes no decorrer da história. Começou com disfunção cerebral mínima, vocês vão saber por quê. Reação hipercinética, porque os indivíduos eram muito agitados. E distúrbio de déficit de atenção, para então chegar nesse transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Eu não incluí o I ainda, porque ainda não foi decidido. Está incluso o I. Né? E aí foi um pesquisador chamado George Steele. Ele, nessa época, em 1902, ainda se existiam os manicômios. Ele percebeu que existiam indivíduos ali dentro que não eram loucos, e apenas eram um pouco diferentes, né? Ou que eram agitados demais, ou que eram agitados de menos. E aí ele começou a observar esses indivíduos e foi começando a catalogar. Uns desatentos demais, né? Apático, no canto, o outro lá com as suas características mais agitadas, e aí ele que deslanchou a pesquisa em déficit de atenção, para então a gente chegar à conclusão que se chegou a basicamente 50 anos atrás, pouca coisa se descobriu depois disso. Nós sabemos muito pouco a respeito desse transtorno, mesmo ele sendo muito estudado, mais de 100 anos. E 5 no Brasil, vocês vão ver mais pra frente. É um estudo neuropsiquiátrico, alterações bioquímicas envolvendo substâncias como a dopamina e a noradrenalina, é a substância que está na parte na frente do nosso cérebro, é a responsável pela sensação de autocontrole, saciedade, prazer. Muitas vezes o indivíduo, quando ele não é tratado, normalmente quem é hiperativo do tipo impulsivo, na juventude, passa por alguns problemas, normalmente pode até chegar a fazer abuso de substância química. Não estou falando que todos eles vão passar por isso, mas é por isso aí a importância de